Bom dia, bom dia, bom dia, terceiro ano. Espero que todos estejam tendo aí uma excelente semana, né? Uma semana satisfatória aí. Antes de começarmos a aula, hoje é a aula 13, tá? Os primórdios da produção rural, 422. Então, aula 13, os primórdios da produção rural, 422, a página. Assim, eu fechei a média de vocês e, fechando as médias, né, ninguém ficou de recuperação, tanto que eu não chamei ninguém para fazer recuperação, mas assim, o que eu pude perceber é probleminha de falta, né? Então as pessoas estão assistindo, algumas podem até afirmar, como no bimestre passado, que estão assistindo o vídeo, mas não estão respondendo. E assim não responde, fica com falta. No final vai dar reposição de aula, né? Para uma ou duas pessoas já passei a respeito de reposição, mas assim, para não incorrer nisso, né, de ficar dando trabalho para reposição, respondam lá, assistam a aula, vai lá e coloca o nome, o número da série de vocês, aliás, o nome, o número de vocês, né, para não ter problema aí de falta, tá legal? Então peço mais uma vez, encarecidamente, que atentem aí para responder a chamada lá nos comentários do vídeo, tá? A mais é isso que eu gostaria de salientar. Então vamos lá, página 422, os primórdios da produção rural. Quando a gente fala de produção rural, tá? Deixa eu parar aqui o outro vídeo, tá rolando outro vídeo aqui. Então assim, quando a gente fala da produção rural, lá na apostila de vocês está o básico, o elementar, que a produção agrícola é fundamental. Fundamental para quê? Para fornecer alimento à população humana, né? Só que ela teve uma evolução extremamente significativa e é essa evolução que a gente precisa entender, tá? Então tá lá. A produção agrícola, fundamental para a alimentação da população humana, atravessou diversas fases e sofreu grandes transformações ao longo da história, alterando constantemente a produção do espaço geográfico. A primeira dessas fases se caracterizou pela fixação dos seres humanos na Terra e o fim do nomadismo, processo que começou há cerca de 10 mil anos atrás. Então, assim, quando o homem descobre a prática agrícola, né, até então ele era nômade, né? Então, dentro desse nomadismo, o importante para ele era manter a sua alimentação. Então, ele saía, né, como nômade, ele caçava e coletava. Ele caçava e coletava. Então, a primeira fase dessa mudança, ele deixa de sair. Ele deixa de ser nômade, ele passa a ser sedentário. Por quê? Porque ele começa a domesticar os animais. Quando ele aprende a domesticação dos animais, né, aí ele sente que ele pode deixar de fazer longas viagens para poder sair em busca de alimento, né? Por quê? Porque ele começa a colocar o animal, né, dentro de um cercado. Essa é a primeira fase. E a segunda, ele começa a desenvolver também algumas técnicas agrícolas, né, rudimentares, mas funcionais. Então vamos lá. Os seres humanos descobriram que as sementes de alimentos consumidos, ao serem enterradas, originavam novas plantas e novos frutos. Após algumas tentativas, aprimoraram técnica de semeadura, selecionando e plantando apenas as melhores variedades. Com o auxílio de alguma ferramenta criada especificamente para essa atividade, as espécies passaram a ser cultivadas próximos das outras, facilitando o cuidado e a colheita da lavoura. Então, as ferramentas inventadas, algumas delas estão aí, né? Então tá, instrumentos e técnicas para plantação e criação de animais e estocagem de alimentos possibilitaram a sedentarização humana, ou seja, a fixação do homem em um determinado local. A história demonstra que a sofisticação da agricultura favoreceu o estabelecimento e o avanço de civilizações em diversas regiões do mundo. O
mesopotâmicos e egípcios, no berço do crescente fértil, organizaram estados que implantaram grandiosas obras hidráulicas, capazes de controlar a força dos rios e garantir a produção de alimentos para seus povos. Um pouco mais tarde, no tempo, os maias e incas americanos também chamaram a atenção com as suas tecnologias, a rotatividade de culturas e alguns conhecimentos de astronomia sobre as mudanças das estações climáticas ajudaram os maias a obter colheitas favoráveis, assim como as técnicas de irrigação e plantação em terraços auxiliaram a produção inca. Eu vejo esses relatos, né? Eu acho extremamente interessante. É a mesma coisa daquela construção de pirâmide, as pessoas não terem nenhum recurso e mesmo assim construírem pirâmides naquelas magnitudes. E isso aconteceu lá atrás também, né, com a desenvoltura agrícola, né, as técnicas que eles desenvolveram para poder chegar aí a essa produção em massa. Vamos lá, página 423. Sem dúvida, as evoluções tecnológicas ampliaram a capacidade humana de produzir alimentos, mas o problema da escassez de alimentos sempre esteve presente e há muito tempo é uma das principais preocupações humanas. Mesmo séculos depois da implantação dos primeiros sistemas agrícolas, esse problema continuou a causar inquietações. A teoria do demógrafo inglês Robert Thomas Malthus demonstra isso. Em pleno século XVIII, alertou que a produção rural não seria capaz de acompanhar o ritmo do crescimento populacional. Isso aí é a teoria malthusiana que nós vimos ano passado, né? Que é comparado lá a PA e PG, ou seja, progressão aritmética e progressão geométrica. Para Thomas Malthus, né, ele afirmava que a produção de alimento jamais iria ser acompanhada pelo crescimento populacional. Ou seja, o crescimento populacional ia crescer numa progressão geométrica e a produção de alimento ia crescer numa progressão aritmética, né? Se isso ocorresse lá no século XVIII, consequentemente, faltaria aí alimento para a população. Passados milênios de desenvolvimentos tecnológicos, permanece uma semelhança entre todos os povos citados anteriormente, incluindo-se os ingleses da Idade Contemporânea, que não foram capazes de conter as forças da natureza. Tempestades, enchentes, esgotamentos dos solos e secas catastróficas dificultaram a produção agrícola e a subsistência dessas civilizações. Como devemos resolver essa questão? Então está lá a segunda revolução agrícola, que fala que alguns anos mais tarde, a própria Inglaterra de Thomas Malthus começou um período de intensas transformações no campo, conhecido como Primeira Revolução Agrícola. É bom grifar essa parte, né? Então, o que foi essa Primeira Revolução Agrícola? Foi o desenvolvimento de novos modelos de organização e produção que foram implantadas no século XIX na Europa e se disseminaram ou se expandiram pelo mundo, mudando para sempre as relações socioeconômicas do meio rural. Aqui, nessa primeira Revolução Industrial, então vocês vejam aí, o primeiro maquinário agrícola que não era totalmente automatizado, né, e dependia da intervenção humana, ou seja, da força do homem para mover aí. Vamos voltar lá. Com essas transformações, gradativamente, a importância do campo ela foi alterada. Deixou de ser local de morada e subsistência de quase todas as pessoas para tornar-se apenas propriedade produtiva fornecedora de matéria-prima para as cidades, onde a maior parte da população passou a viver. Isso corresponde a uma revolução, a quebra de um modelo vigente. Mas não tardou muito para a escassez de alimentos preocupar novamente e acontecer um novo processo revolucionário no meio rural. Por mais que as inovações técnicas da primeira revolução agrícola tenham ampliado a produção e a produtividade, a natureza ainda continuou a ser um grande obstáculo. Por quê? Porque a natureza, gente, tem uma hora que ela estafa. Ela dá, sim,
ela dá, mas ela precisa de um tempo, né, para tirar o estresse do cultivo. Então, o solo, né, quando nós estudamos solo, vocês entenderam que o solo ele entra numa fase de estafa. Então precisa se dar um descanso, né? E as pessoas nessa época não tinham o domínio desse estudo ou de ciências, né, para poder aplicar alguns métodos que são aplicados hoje, como por exemplo o que eu estou citando agora, que é o descanso do solo. Voltando. A excessiva utilização de terra e prática das queimadas causaram esgotamento prematuro dos solos e pragas naturais, como insetos e fungos, e arruinaram aí diversas lavouras. A Revolução Verde chegou com a promessa de resolver todo esse problema. O que foi essa Revolução Verde? Então vamos lá. O pacote tecnológico chamado Revolução Verde foi amplamente adotado pelos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como China, Índia, México, Brasil. Na segunda metade do século XX, o intenso ritmo do crescimento das suas populações e a baixa produtividade dos modelos agrícolas tradicionais, praticados na maioria desses países, tornaram imprescindível a adoção de tecnologias mais modernas para suprir a demanda interna. A combinação dos avanços nas áreas da química, biologia e indústria de maquinários sustentou essa revolução, marcada principalmente pela introdução dos agroquímicos nas lavouras, produtos como fertilizantes sintéticos e agrotóxicos, que eram os herbicidas, pesticidas e fungicidas, que substituíram os antigos fertilizantes naturais, que eram os estercos e os humus. Aumentaram a produtividade do solo e diminuíram o problema da praga, só que trouxeram consequência. Tudo isso traz uma consequência, que daqui a pouco a gente vai ver. Outra característica marcante foi a maciça implementação de tratores, colheitadeiras, semeadeiras e infraestrutura de irrigação que otimizaram o plantio e a colheita, permitindo aí um maior aproveitamento dos espaços rurais. As técnicas de melhoramento genético criaram espécies mais resistentes, e esses maquinários e variedades superiores que garantiram aí aumentos significativos de produtividade em alguns cultivos. Diversos institutos de pesquisas agrícolas foram implementados no mundo afora para aprimorar e difundir essas técnicas, representando a abertura de novos mercados. Então percebam, né, que a agroindústria ela tem essa coisa de passar por ciclo de desenvolvimento. Tá? Então, eu vou dar uma sintetizada nessa revolução em curso da aula 13, né, que diz sobre várias... Só um minutinho. Que fala sobre essa transição de fases, tá? Por quê? Porque é extremamente importante essa transição de fases, tá legal? Então, eu me estendi um pouquinho aqui no texto teórico da 13, né? Porque era extremamente trazer para vocês essa parte aí, tá legal? Então, a prática agrícola é uma das mais antigas desenvolvidas pelos humanos, né? Tanto que no período neolítico, né, a constituição das primeiras técnicas e os materiais utilizados para o cultivo de planta e confinamento de animais foi a principal causa para aquilo que se denominou aí como a sedentarização, né? Sedentarização do ser humano, o que permitiu aí que ele conseguisse uma moradia fixa, né, em uma dada localidade. E a coleta e a caça tinham um convívio, né, lado a lado com a agricultura. Então o desenvolvimento da agricultura ele está diretamente associado à formação das primeiras civilizações, que é isso que eu gostaria que vocês frisassem. Tá legal? Vou dar uma pausa aqui, volto já já para a gente continuar. Forte abraço, até daqui a pouco.